Vamos para 2? O que ele quer na questão de número 2 aí? Olha só. Ao utilizar redes públicas, a rede que criptografa o tráfego de internet e disfarça a identidade online para proteger o usuário. Denomina-se... E aí? Vamos trabalhar essa questão? Questão muito boa. Olha só, quando ele fala aqui ó, em redes públicas, ele está tratando de internet, tá? E ele fala que essa rede ela ainda criptografa o tráfego, então ela traz segurança, né? Vamos fazer, aluno, por eliminação, como sempre. Eu vou eliminar o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma designação de rede sem fio, né? É uma tecnologia, né, que nós utilizamos aí para transmissão de rede sem utilização de cabo, a famosa rede sem fio. Então você tem na sua casa aí a rede Wi-Fi, né? Então você quer dizer que você transmite aí as informações entre seus equipamentos sem a utilização de nenhum cabo, ok? Outra que a gente pode eliminar aqui é a rede do tipo LAN. LAN significa o quê? Que isso aqui é uma designação de rede local. É a Local Area Network, a famosa LAN. Ou seja, rede local, aluno, é tamanho, é distância da rede, tá? Toma cuidado com isso. A gente chama aí de classificação geográfica de rede. A rede local, a rede LAN, é uma rede que abrange um lugar, tá? Qual o tamanho desse lugar? Não interessa o tamanho desse lugar, tá? Desde que você entenda que é um lugar, então esse lugar pode ser uma sala, esse lugar pode ser um prédio. Então, caiu lá na prova que você tem uma rede que vai ocupar um prédio, uma rede que vai ocupar uma sala. Então, você entende, essa rede é uma rede local, a abrangência geográfica dela é uma rede do tipo LAN, beleza? E depois nós temos a WAN, que também é uma classificação de rede geográfica, só que o WAN vem de Wide Area Network, né? Que significa que é uma rede de longa distância, né? Qual é a abrangência geográfica de uma WAN, de uma rede de longa distância? Aí você pega um país, você pega um continente, você pega continentes, geograficamente, é distância dessa rede, a gente chama de WAN. Por exemplo, a internet, ela opera dentro de redes de longa distância. A internet, ela geograficamente, né, ela está dentro de redes WANs. Perfeito? Bacana, 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 bacana. Sobra duas. Vamos eliminar também HTTP. HTTP ele é o quê? Ele é um protocolo utilizado para sites, né? Aí você pergunta, professor, dá uma revisão aí sobre protocolo. Protocolo, aluno, nada mais é do que um conjunto de regras e convenções que nós utilizamos para padronizar a comunicação de uma rede. A rede, ela só é capaz de se comunicar mediante o uso de protocolos. Então, a gente aí tem sistemas operacionais distintos como Linux, como Windows, como Mac, todos conversando em uma rede, não é? Graças ao quê? Graças ao sistema de protocolos. E nós temos uma família de protocolos responsável por toda a comunicação de uma rede. Essa família a gente conhece como a família de protocolos TCP/IP. Então, TCP/IP é toda a família, né, de protocolos, e dentro dessa família nós temos esse protocolo que foi abordado aí na letra B, que é um protocolo chamado HTTP, que significa o quê? Protocolo de transferência de hipertexto. O que é um protocolo de transferência de hipertexto? É um protocolo que opera com sites. A gente consegue aí utilizá-lo em navegadores, né? Google Chrome, Firefox, para fazer a troca aí, né, de informações através das páginas. Lembrando que o HTTP é um protocolo que já está ficando ultrapassado. Por quê? Porque não é seguro. Ele não oferece nenhum nível de segurança no acesso a um site, né? Quem é o protocolo que está amplamente sendo utilizado no lugar dele é o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto de forma segura. Perfeito? Tranquilo, 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 tranquilo. Então, vocês estão marcando aí, a gente fica com a letra A, que eu vou explicar agora detalhadamente por que é a letra A. Olha só, como é que funciona uma VPN? Vamos supor que eu estou na minha casa
né? Se eu for um funcionário de uma empresa, eu vou acessar a intranet da minha empresa, for um colaborador, um funcionário ou um servidor de um órgão. Agora, se eu for um cliente, um parceiro comercial, um fornecedor, a gente chama de extranet esse acesso, né? Eu vou usar o que para ter acesso ao servidor da minha empresa? Eu vou usar a internet. Por isso que ele citou na questão. Eu vou usar uma rede pública, que nós sabemos que a internet ela é conhecida como uma rede pública. Então, estou na minha casa, quero acessar o servidor da minha empresa, eu vou estar utilizando aí a internet para fazer isso, ok? Só que a internet, o próprio nome já diz, né, aluno? Ela é uma rede pública. Olha o nome, pública. Então, se ela é uma rede pública, nós temos aqui um pequeno problema, né? O problema de invasão, ó. Nós podemos ter aqui um malfeitor, o famoso tripa seca, conhece o tripa seca? Que pode simplesmente acessar e roubar meus dados. Para isso não acontecer, o que a gente tem que fazer para ter acesso ao servidor? Configurar uma rede chamada VPN. VPN significa rede privada virtual, que nada mais é do que eu configurar um tunelamento, fazer um túnel entre a minha máquina e o servidor da minha empresa, para eu conseguir trocar dados com o meu servidor de maneira segura. Esse túnel pode operar com criptografia, então os dados vão e vêm de maneira embaralhada, né? Vem tudo bagunçado. Além de eu ter, por exemplo, um anonimato, né? O meu IP, eu consigo aí mascarar o meu IP para que eu não seja identificado na rede. Então, toda vez que cair em prova que você precisa acessar aí um servidor, né? Para uma intranet, uma extranet, mas esse acesso tem que ser de maneira segura, tem que utilizar criptografia de dados. Cara, VPN. Não tem erro, pode ir sem medo de ser feliz que você vai conseguir acessar. Legal?